Em 1968, o Japão passava pelo que muitos chamavam de milagre econômico. As grandes cidades cresciam rapidamente, mas por trás do progresso, milhares de jovens pobres migravam em busca de oportunidades que muitas vezes nunca chegavam. Entre esses jovens, um rapaz de apenas 19 anos, que em um mês mudaria para sempre a discussão sobre pena de morte no Japão. Esta é a história de um garoto abandonado que se tornou um assassino em série, mas também um escritor premiado que questionou a sociedade que o criou. Hoje, falaremos sobre o caso de Norio Nagayama. Norio Nagayama nasceu em 27 de junho de 1949, em Abashiri, uma cidade fria na província de Hokkaido. Sua família era o retrato da pobreza japonesa. 8 filhos, um pai viciado em apostas e uma mãe desesperada tentando manter todos vivos. A infância de Norio foi marcada pelo abandono. Sua mãe, incapaz de sustentar todos os filhos, o deixou em Abashiri com os irmãos mais velhos, levando apenas os menores para Aomori. Imagine um menino pequeno, abandonado não apenas pela pobreza, mas pela própria família. Os irmãos mais velhos, também abandonados e revoltados, descontavam sua frustração em Norio. Ele cresceu em silêncio, mal conversando com alguém, desenvolvendo uma relação conturbada com as palavras e com os sentimentos. Era como se o mundo tivesse decidido que ele não merecia amor nem cuidado. O que mais marcou Norio não foram apenas os maus-tratos físicos, mas o abandono emocional completo. Sem carinho materno, sem proteção paterna, sem sequer uma conversa afetuosa com os irmãos, ele cresceu como uma planta sem água, sobrevivendo, mas nunca realmente vivendo. Durante a infância e adolescência, Norio desenvolveu uma relação problemática com a linguagem. Ele aprendeu a falar e se expressar de forma invertida, primeiro dominando a escrita formal para depois tentar se comunicar oralmente. Isso criou uma barreira entre ele e o mundo, como se falasse uma língua que ninguém entendia. Aos 16 anos, como milhares de outros jovens pobres japoneses apelidados de Ovos de Ouro, Norio migrou para Tóquio em 1965, sonhando com uma vida melhor. Trabalhou no distrito de Shibuya, mas a solidão e a sensação de não pertencer a lugar nenhum só aumentaram. Em outubro de 1968, aos 19 anos, Norio roubou uma pistola .22 calibre de uma base naval americana em Yokosuka. Não era um criminoso experiente, era um jovem desesperado que via no crime uma resposta para sua raiva contra o mundo. Ele não planejou se tornar um assassino em série. Na verdade, seus crimes parecem ter nascido de uma revolta existencial profunda. Em seus próprios escritos, ele descreveria depois: da pobreza nasce a ignorância. Como se seus crimes fossem o resultado inevitável de uma vida sem oportunidades. Entre 11 de outubro e 5 de novembro de 1968, Norio matou 4 pessoas em cidades diferentes, 2 vigilantes e 2 motoristas de táxi. Os crimes aconteceram em Tóquio, Kyoto, Hokkaido e Nagoya. Uma verdadeira trajetória de violência pelo país. O que chamou a atenção não foi apenas a frieza dos assassinatos, mas a aparente falta de motivo claro. Ele roubou as 2 últimas vítimas de 16.420 ienes,
aproximadamente o equivalente em moeda americana a $46 na época, ou $117 agora. Nório não conhecia as vítimas, não demonstrou sadismo. Era como se estivesse executando uma vingança contra a sociedade inteira, usando pessoas inocentes como símbolos. Nório foi capturado em abril de 1969, 2 meses antes de completar 20 anos. A polícia o encontrou através de investigação meticulosa. Sua juventude e inexperiência criminal facilitaram a identificação. Durante as primeiras audiências, ele permanecia em silêncio quase absoluto, não conversando nem mesmo com seus advogados. Era como se não soubesse como se defender ou explicar o que havia feito. Sua dificuldade de comunicação, resultado dos traumas infantis, tornava-se ainda mais evidente sob pressão. O processo de Nório durou 11 anos, passando por várias instâncias. Em 1979, foi condenado à morte pela Corte Distrital de Tóquio. Mas em 1981, a Suprema Corte de Tóquio comutou a pena para prisão perpétua, reconhecendo que o governo deveria ter poupado o réu da pobreza e que seria injusto ignorar a ausência de políticas públicas adequadas. Por um momento, parecia que a sociedade havia reconhecido sua parcela de responsabilidade na criação de Nório. Mas em 1990, a Suprema Corte japonesa reverteu novamente a decisão para a pena de morte. O caso estabeleceu os famosos critérios Nagayama, 9 fatores que até hoje são usados para decidir sobre pena de morte no Japão: natureza do homicídio, motivação, método, número de vítimas, sentimento dos familiares, magnitude social, idade do réu, antecedentes e demonstração de remorso. Décadas depois, ele tentaria justificar de forma perturbadora. Dizia ter matado de forma fácil, sem sofrimento, comparando bizarramente seus crimes ao suicídio. Era a mente de alguém que nunca conseguiu processar adequadamente a gravidade de seus atos. Durante quase 3 décadas na prisão, Nório passou por uma transformação extraordinária. Tornou-se um escritor autodidata, publicando 9 livros, incluindo sua autobiografia sobre sua vida pobre, crimes juvenis e prisão, sendo este o best-seller com mais de 1 milhão de cópias em poucos meses. Em 1981, casou-se com Kazumi, uma mulher nipo-americana que se apaixonou por seus escritos. Ela via nele não um assassino, mas o homem que havia se transformado através da literatura e da reflexão. Em 1983, ganhou o prestigioso prêmio da nova literatura japonesa pela obra Kibashi, que em tradução significa Ponte de Madeira. Um romance curto sobre um jovem em conflito com a sociedade. Todo o dinheiro de seus livros foi doado para as famílias das vítimas e para organizações de caridade no Peru. Era como se tentasse pagar uma dívida impagável. Aquelas páginas cheias de arrependimento poético, de reflexões sobre o que nos torna humanos ou monstros, mostram um talento nato para narrar o invisível. Em 1º de agosto de 1997, ele foi executado no Centro de Detenção de Tóquio, aos 48 anos, por decisão do ministro da Justiça, Isao Matsuura, apenas 34 dias após a prisão de Seito Sakakibara, o autor de 14 anos dos assassinatos de crianças em Kobe. Como é comum no Japão, nem ele, nem sua família foram avisados previamente sobre a data da execução.
Seus advogados só souberam de sua morte 2 dias depois. A Anistia Internacional protestou, destacando que Nório havia mostrado arrependimento genuíno e transformação pessoal durante décadas no cárcere. A história de Nório Nagayama é profundamente perturbadora porque não oferece respostas fáceis. Ele foi simultaneamente vítima e algoz. Seus crimes foram indefensáveis, mas sua transformação na prisão levanta questões fundamentais. Pode uma pessoa mudar completamente? A sociedade tem responsabilidade na criação de seus criminosos? A justiça deve focar na punição ou na possibilidade de redenção? Hoje, quando discutimos sobre sistema penal, reabilitação e justiça social, o caso de Nório Nagayama permanece atual. As 4 pessoas que Nório Nagayama matou não eram alvos escolhidos por ódio ou vingança. Eram simplesmente quem estava no lugar errado, na hora errada. Um segurança de 26 anos que fazia bico noturno para sustentar a família. 2 funcionários de uma empresa de eletrônicos, um deles pai de 2 crianças pequenas. Um taxista de 42 anos que naquela noite só queria terminar o turno e voltar para casa. Tinham nomes, rotinas, planos para o dia seguinte. Não são números numa manchete. São vidas interrompidas, famílias que nunca mais foram as mesmas. Lembrá-los é lembrar que por trás de qualquer caso, sempre há gente real, com histórias que merecem ser honradas. Infelizmente, não se tem fotos das vítimas. Nório Nagayama morreu como viveu, entre a esperança e o desespero, entre a possibilidade de redenção e o peso irreversível de seus crimes. Mas e você? Qual sua opinião sobre o caso? Deixe nos comentários.